A paz e a graça do nosso Senhor Jesus o Cristo seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade, matemática, e cores, o que explica as cores de fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções. De onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15 e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @IG 1318 37 300 e ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo, e dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimento, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total liberdade, total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios, os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para um comunicado e um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção! Seja você também membro desta igreja virtual, @IG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante a live de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da AIG 1318 37 300 e diga qual número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Examine Mateus capítulo 12. E saibam que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro.
E essa é apenas uma das mais de 50 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar com as mensagens, com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio já ultrapassou 1 bilhão de reais, para que provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. E lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo, para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live e em outras redes sociais vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Vamos fazer agora uma oração para dar início à nossa live. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live, da tua igreja virtual, @IG1-318-37-300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde esta live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos dar continuidade aqui às nossas orações. Vamos fazer agora uma oração para estar apresentando as minhas mãos ao Espírito Santo do Senhor Deus, para mais honra e mais glória ao nome do Senhor, para o sorteio dos 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo e os livros da Bíblia Sagrada. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada,
para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros dos exércitos, o Senhor Jesus, o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que usa as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida e espírito, e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço, em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus, o Cristo. Glória e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão, Senhor, pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença de cada um de vocês aqui nesta live. Vamos dar continuidade agora aqui ao sorteio das orações. Vamos agora sortear uma oração para dar início ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 5. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Senhor Deus, Santíssimo, Tremendo e Todo-Poderoso, eu peço que haja agora, através dessa ministração, da Tua forte palavra, o crescimento na fé de cada um fiel guerreiro ou guerreira do seu forte exército que está ligado agora conosco nesta live, da tua igreja virtual, @IG 1-318-37-300, e eles sejam fortalecidos para combater o bom combate através do poder do sangue do Senhor, junto conosco em um só Espírito, em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Mais uma vez, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Escolha agora um número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha um número para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita que o Espírito Santo do Senhor Deus fale ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Escolha um número agora de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Vamos agora dar início ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 4, par, e de número 3, ímpar. É ímpar primeiro? Ah, perdão. Perdão, gente. De número 3, ímpar, e de número 4, par. O ímpar hoje é o primeiro. E o livro para a meditação do rebanho sorteado é o livro de Josué, 24 capítulos. Tá na minha cabeça. Livro de Josué. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos sortear o capítulo agora. Glórias ao nosso Senhor. Seja muito bem-vinda com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Graciele. E o livro é o livro de Josué e o capítulo é o capítulo 20 para a sua meditação. Capítulo 20. Capítulo 20 contém 9 versículos e diz assim: estabelece-se as cidades de refúgios. Versículo 1, 2, 3 e 4. Disse mais o Senhor a Josué: fala aos filhos de Israel, apartai para vós outros as cidades de refúgio, de que vos falei por intermédio de Moisés, para que fuja para ali o homicida que por engano matar alguma pessoa sem o querer, para que vos sirvam de refúgio contra o vingador do sangue. E fugindo para alguma dessa cidade, põe-se à porta dela e exporá o seu caso
perante os ouvidos dos anciões da tal cidade. Então tomarão consigo na cidade e lhe darão um lugar para que habite com eles. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número ímpar 13 e rebanho de número 14 par. E o livro sorteado é o livro de Apocalipse, 22 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Livro de Apocalipse. Tá. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Apocalipse. O capítulo sorteado é o capítulo 5 do livro de Apocalipse. Capítulo 5 do livro de Apocalipse contém 14 versículos. A visão do livro selado com 7 selos e a do Cordeiro. Versículo 1, 2, 3 e 4. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Ora, nem do céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra ninguém pode abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. O livro sorteado é o livro de Colossenses, 4 capítulos. Livro de Colossenses. E o capítulo do livro de Colossenses sorteado é o capítulo 4. Capítulo 4 do livro de Colossenses contém 18 versículos. Versículo 1, 2, 3 e 4. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certo de que também vos tendes Senhor no céu. Preservai na oração, vigiando com ações de graça. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que o Senhor Deus nos abra a porta, a palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual também somos algemados, para que eu o manifeste como devo fazer. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. O livro sorteado é o livro de Lucas, 24 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos, gratidão pela presença. Capítulo 22 do livro de Lucas. Capítulo 22 contém 71 versículos. O plano para tirar a vida do Senhor Jesus. Versículo 1, 2, 3 e 4. Estava próxima a festa dos pães de asmos, chamada Páscoa. Preocupavam-se os príncipes sacerdotes e os escribas como tirar a vida do Senhor Jesus, porque temia o povo. Ora, Satanás entrou em Judas, chamando Iscariotes, que era um dos 12. Este foi estender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria o Senhor Jesus. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. E o livro sorteado é o livro de Obadias, 1 capítulo. Obadias, 1 capítulo. O livro de Obadias contém um capítulo com 21 versículos.
os pecados e o castigo de Edom. Versículo 1, 2, 3 e 4. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviadas o mensageiro que disse: levantai-vos e levantemos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, a tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada. E dizes no teu coração, quem me dirá, me deitará por terra. Se te retomares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei agora sortear uma das mais de 50 denúncias que nossas igrejas virtuais e canais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo dinheiro, para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento, que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao sorteio da denúncia. Denúncia de número 59. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. Denúncia de número 59. Muita atenção. Você tem que ter prazer em fazer o que é verdadeiro e certo no culto verdadeiro ao Senhor Deus, de adoração em espírito e em verdade. João 4, 21 a 26. Pois o culto verdadeiro não é para se divertir ou fazer do jeito que quer o que você está precisando. E se você ou quem você trouxer para nós das 12 igrejas virtuais, que provar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo e que a sua igreja está fazendo o culto verdadeiro de adoração em espírito e verdade, com base na Bíblia Sagrada, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais. E anuncie essa mensagem de número 20, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com esta mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 2. Gratidão pela presença. Oração de número 2. Diz assim: Senhor Deus, forte o Todo-Poderoso, eu peço que haja agora a paz e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, edificando, libertando e fortalecendo essas vidas através dessa ministração da Tua Santa Palavra, nesta sua igreja virtual, @IG 1318 37 300, através do poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos dar continuidade agora aos sorteios dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 19, ímpar, e 20, par. E o livro sorteado é o livro de 1 Coríntios, 16 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 Coríntios. E o capítulo do livro de 1 Coríntios é o capítulo 4. Capítulo 4 do livro de 1 Coríntios,
contém 21 versículos. Os pregadores responsáveis ao Senhor Deus. Versículo 1, 2, 3 e 4. Assim, pois, importa que o homem nos considere como ministro de Cristo e dispenseiro dos ministérios do Senhor Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 15, ímpar, e rebanho de número 16, par. E o livro sorteado é o livro de Ruth, 4 capítulos. Livro de Ruth, 4 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Ruth. O capítulo é o capítulo 4 do livro de Ruth. Capítulo 4 do livro de Ruth contém 22 versículos. Boaz casa com Ruth. Versículo 1, 2, 3 e 4. Boaz subiu à porta da cidade e se assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse: ó fulano, chega-te até aqui e se assenta-te. E ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciões da cidade e disse: assentai-vos aqui. E assentaram-se. Disse ao resgatador: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão Noemi, que tornou da terra dos moabitas, a tem para venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra na presença destes que estão sentados aqui, e na do meu povo, se queres resgatá-la, resgata. Se não, declara-mo para que eu saiba, pois outro não há senão tu que a resgate, e eu depois de ti. Respondeu ele: eu a resgatarei. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 17, ímpar, e 18, par. E o livro sorteado é o livro de 1 Reis, 22 capítulos. Sorteio do capítulo do livro de 1 Reis. O capítulo é o capítulo 18 do livro de 1 Reis. Capítulo 18 do livro de 1 Reis contém 46 versículos. Elias apresenta-se diante de Acabe. Versículo 1, 2, 3 e 4. Muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias e apresentar-se a Acabe. E a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. E o livro sorteado é o livro de Mateus, 28 capítulos. Livro de Mateus, 28 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Mateus. E o capítulo sorteado é o capítulo 7 do livro de Mateus. Capítulo 7 do livro de Mateus contém 29 versículos. O juízo temerário é proibido. Versículo 1, 2, 3 e 4. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na treva que está no teu próprio. Ou
como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olhar, quando até a trave no teu. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora ao último rebanho. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. Vamos ao sorteio do livro. O livro sorteado é o livro de Deuteronômicos, 34 capítulos. Sorteio do capítulo. E o capítulo é o capítulo 33 do livro de Deuteronômio. 33 do livro de Deuteronômio. Contém 29 versículos. Glórias ao nosso Senhor Deus. A bênção de Moisés. Versículo 1, 2, 3 e 4. Esta é a bênção que Moisés, homem do Senhor Deus, deu aos filhos de Israel antes da sua morte. Disse, pois, o Senhor veio a Sinai e lhes alvoreceu de Seir. Resplandeceu desde o monte Pará e veio das miríades de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Na verdade, amas os povos. Todos os teus santos estão na tua mão. Eles se colocam aos teus pés e aprendem das tuas palavras. Moisés nos prescreveu a lei por herança da congregação de Jacó. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei agora sortear uma das mais de 50 denúncias que nossas igrejas virtuais estão apresentando. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio da denúncia. Denúncia de número 61. Denúncia de número 61. Glórias ao nosso Senhor Deus. As denúncias são mais de 50, sendo essa a denúncia de número 61. E os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassou mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção. A nenhuma igreja foi dada a autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeito, governadores e presidente. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja fala mal destes, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. Se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco no versículo 15 e Apocalipse 22 com foco nos versículos 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 22 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todos os outros vídeos com esta mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 10. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas como as orações do livro de Salmos das Escrituras Sagradas. Fiel Senhor e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus o Cristo, em teu santo nome eu ordeno que saia agora toda a obra do mal, toda a opressão ou depressão maligna que estiver trabalhando contra a vida dos fiéis, seguidores ou inscritos desta sua igreja virtual, pelo poder do sangue do Senhor Jesus, que curta e compartilha a sua verdadeira palavra, que está sendo ministrada através de nós, e todos possam receber a sua abundante paz, graça e alegria. Em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém.
Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos dar continuidade agora aqui ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentaliza aí um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas no final desta live. Glórias ao nosso Senhor. E o livro sorteado é o livro de Jó, 42 capítulos. Jó. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Jó. E o capítulo é o capítulo 31 do livro de Jó. Capítulo 31 do livro de Jó. Capítulo 31 contém 40 versículos. Jó declara sua integridade. Versículo 1, 2, 3 e 4. Fiz aliança com meus olhos, como pois os fixava eu numa donzela, que porção, pois, teria eu só o Senhor Deus lá de cima, e que herança do Todo-Poderoso desde as alturas. Acaso não é a perdição para o iníquo e o infortuno, para que os pratique a maldade? Ou não vê o Senhor Deus nos meus caminhos, e não contra os meus passos? Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro é o livro de João, 21 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de João. E o capítulo é o capítulo 6 do livro de João. Capítulo 6 do livro de João contém 71 versículos, que diz assim: a multiplicação de pães e peixes. Versículo 1, 2, 3 e 4. Depois dessas coisas, atravessou o Senhor Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguiam-no numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu o Senhor Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estavam próxima. Glória ao Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro é o livro de Abacuque, 3 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Abacuque. E o capítulo é o capítulo 1 do livro de Abacuque. Capítulo 1 do livro de Abacuque contém 17 versículos. A iniquidade de Judá. Versículo 1, 2, 3 e 4. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Porque me mostra a iniquidade e me faz ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. O livro é o 3 João, um capítulo. 3 João, um capítulo. Livro de 3 João contém um capítulo com 15 versículos. O bom exemplo de Gaio. Versículos 5, 6, 7 e 8. Amados, procede fielmente naquilo que pratica para com os irmãos, e isso fazem mesmo quando são estrangeiros, e os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-se em sua jornada por modo digno do Senhor Deus. Por causa do nome foi que saíram, nada recebendo os gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos,
para nos tornarmos cooperadores da verdade. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro é o livro de Ezequiel, 48 capítulos. Ezequiel, 48 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Ezequiel. E o capítulo do livro de Ezequiel sorteado é o capítulo 16. Capítulo 16. Capítulo 16 contém 63 versículos. A infidelidade de Jerusalém. Versículo 1, 2, 3 e 4. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações. E dize: assim diz o Senhor Deus a Jerusalém: a tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai era amorreu e tua mãe Eteia. Quanto ao teu nascimento, no dia em que nascestes, não se foi cortado um umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem esfregada com sal, nem envolta em faixas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei agora sortear uma das mais de 50 denúncias que nossas igrejas virtuais estão apresentando. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio da denúncia. Denúncia de número 60. Denúncia de número 60. Glórias ao nosso Senhor Deus. Denúncia de número 60. Atenção, são mais de 50 denúncias com valores somados de mais de 730 milhões de reais para quem provar que são mentiras, sendo essa denúncia de número 60. Muita atenção com as 4 atividades: iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois só uma delas presente na igreja causa castigos com maldição em todas que dizem ser dela ou que elas é deles. Examine Apocalipse 2, 18 a 29, com focos no versículo 22 e 23, e em Apocalipse 22, 18 e 19, pois esses são apenas algumas das muitas passagens da Bíblia Sagrada que afirmam isso. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada, para nós das 12 igrejas virtuais, que essas afirmações são mentiras e que a sua igreja não tem uma dessas 4 atividades, vai receber o prêmio de 20 milhões de reais. E anuncie essa mensagem de número dentre 21, as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem do século, e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 1. Oração de número 1. Santíssimo Senhor dos Exércitos e Príncipe da Paz, em teu nome santíssimo eu peço que haja agora a expulsão de todo espírito imundo, maligno e opressor que estiver nessas vidas ou nesses lugares em que estiverem junto conosco nesta live da sua igreja virtual. Saiam todos esses espíritos malignos através do poder do sangue do Senhor Jesus, o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos dar continuidade aqui agora ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentaliza aí um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas no final desta live. Vamos ao sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de Hebreus, 13 capítulos. Livro de Hebreus. Vamos sortear o capítulo. O capítulo é o capítulo 7 do livro de Hebreus. Capítulo 7 do livro de Hebreus contém 28 versículos. Melquisedeque
tipo do Senhor Cristo, do Senhor Jesus o Cristo. Versículo 1, 2, 3 e 4. Porque este Melquisedeque, rei da Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava na matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei da justiça, depois também o rei do Salém, ou seja, rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho do Senhor Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande este a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro é o livro de Gênesis, 50 capítulos. Livro de Gênesis. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Gênesis. E o capítulo sorteado é o capítulo 44 do livro de Gênesis. O 44 contém 34 versículos. Estratagema de José para deter seus irmãos. Versículo 1, 2, 3 e 4. Deu José esta ordem aos mordomos de sua casa: enche de mantimento os sacos desse homens quando puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do saco. O meu copo de prata ponho-los na boca do saco do mais novo, com o dinheiro do seu cereal. E assim se fez segundo José dissera. De manhã, quando já claro, despediram-se esses homens, eles com seus jumentos. Tendo saído eles da cidade, não se havendo ainda distância, disse José ao mordomo da sua casa: levanta-te e segue-me após esses homens, e alcançando-los dirás: por que pagastes mal por bem? Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. O livro de 2 Coríntios, 13 capítulos. Segunda Coríntios. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Coríntios. Capítulo 5 do livro de 2 Coríntios. Capítulo 5 do livro de 2 Coríntios contém 21 versículos. Ausentes do corpo e presentes com o Senhor. Versículo 1, 2, 3 e 4. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte do Senhor Deus um edifício, casa não feita por mãos, eternas no céu. E por isso, neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por queremos ser despidos, mas revestidos, para que a mortal seja absorvida pela vida. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro é Cantares, 8 capítulos. Livro de Cantares. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio. E o capítulo do livro de Cantares é o capítulo 7. Capítulo 7 do livro de Cantares. Capítulo 7 do livro de Cantares contém 13 versículos. Versículo 1, 2, 3 e 4. Que famosos são os teus passos, dados de sandália, ó filha do príncipe. Os meneios dos teus quadris são como colares trabalhados por mão de artista. O teu umbigo é taça redonda, a que não falta bebida. O teu ventre é monte de trigo cercado de lírios. Os teus 2 seios são 2 crias gêmeas de uma gazela. O teu pescoço como torre de marfim. Os teus olhos são as piscinas de Esbom, junto à porta de Bate-Radim. O teu nariz como a torre do Líbano, que olha para Damasco. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora ao último livro. Livro de Sofonias, 3 capítulos.
Livro de Sofonias. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora a mais ao sorteio do capítulo de número 2 do livro de Sofonias. Capítulo de número 2 do livro de Sofonias contém 15 versículos. Ameaça contra os filisteus. Versículo 1, 2, 3 e 4. Concentra-te e examina-te, ó nação, que não tens pudor, antes que saia o decreto, pois o dia se vai como a palha, antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra que cumpris o seu juízo. Buscai justiça, buscai mansidão, porventura lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor? Porque Gaza está desamparada e Ascolom ficará deserta. Asdod ao meio-dia será expulsa e Ecrom desarrigada. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença e lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, para a sua presença seja onde você estiver. Eu irei agora sortear uma das mais de 50 denúncias que nossas igrejas virtuais estão oferecendo. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui ao sorteio da denúncia. Denúncia de número 62. Denúncia de número 62. Muita atenção com essa denúncia de número 62, dentre as mais de 50 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Muita atenção com o culto que você tem que fazer com alegria, em espírito e em verdade. João 4, 21 a 26. O culto tem que ser racional. Romanos 12, de 1 a 8, com foco no versículo de 1 a 3. E como está escrito na Bíblia Sagrada, para o culto ser verdadeiro. Porque se não é verdadeiro, o culto então é mentiroso. Atenção, lembre-se que na igreja, quem mente ou acrescenta ou omite tem pragas e maldições. E também é filho do diabo. João 8, 42 a 45 e Apocalipse 22, 18 e 19. Prove na Bíblia Sagrada que o seu segmento espiritual, religioso, de fé em igreja não está adulterando nem omitindo nenhum dos livros citados nessa denúncia. E que as afirmações das 12 igrejas virtuais são mentiras e recebam um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 23 dentro das mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma mensagem, a hashtag anunciar a mensagem do século, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Dá para ler mais uma? Eu irei ler mais uma denúncia para vocês. Denúncia de número 58. Muita atenção com o segmento de fé de igreja, pois nenhum membro jurídico privado de igreja, estando só, sem outros membros jurídicos privados de igreja, eles não têm a permissão para congregar outros membros do corpo do Senhor Deus, do Senhor Jesus ou Cristo, porque tem que ser bandeiras jurídicas privadas de igrejas diferentes uma das outras, todas juntas para serem opções de membro para eles permanecerem na fé. Examine com muita atenção as atividades de 12 igrejas e as bases da Bíblia Sagrada que são presentes no vídeo da mensagem 19 com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que está disponível em nosso canal, @AmeliaOfertadim. E muita atenção, pois nós estamos afirmando que essas 12 igrejas têm pelo menos uma das 4 atividades que são a iniquidade, a impiedade, o anticristo e seita. E também que elas estão adulterando os livros citados na mensagem. E também que todos que dizem que são delas ou que elas são deles vão ser todos condenados. E que nós, das 12 igrejas virtuais, temos a solução e proteção para todos. Não terem a condenação e ainda continuarem frequentando essas 12 igrejas. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que as nossas 5 afirmações na mensagem são mentiras, vai receber um prêmio de 120 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 19
dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Vamos agora ao sorteio dos 20 números que eu pedi para que você mentalizasse aí no início do nosso sorteio. Mentalize um número agora de 1 a 20 para que o Espírito Santo possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Você que escolheu o número 16 vai meditar no livro de Josué, capítulo 20. Você que escolheu o número 18 vai meditar no livro de Apocalipse, capítulo 5. Você que escolheu o número 14 vai meditar no livro de Colossenses, capítulo 4. Você que escolheu o número 13 vai meditar no livro de Lucas, capítulo 22. Você que escolheu o número 2 vai meditar no livro de Obadias, capítulo 1. Você que escolheu o número 17 vai meditar no livro de 1 Coríntios, capítulo 4. Você que escolheu o número 11 vai meditar no livro de Ruth, capítulo 4. E você que escolheu o número 8 vai meditar no livro de 1 Reis, capítulo 18. Número 12 vai meditar no livro de Mateus, capítulo 7. Número 20 vai meditar no livro de Deuteronômio, capítulo 33. Número 6 vai meditar no livro de Jó, capítulo 31. Número 19 vai meditar no livro de João, capítulo 6. Número 5 vai meditar no livro de Abacuque, capítulo 1. Número 3 vai meditar no livro de 3 João, capítulo 1. Número 15 vai meditar no livro de Ezequiel, capítulo 16. Número 10 vai meditar no livro de Hebreus, capítulo 7. Número 1 vai meditar no livro de Gênesis, capítulo 44. Número 7 vai meditar no livro de 2 Coríntios, capítulo 5. Número 9 vai meditar no livro de Cantares, capítulo 7. E por último, número 4 vai meditar no livro de Sofonias, capítulo 2. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Não se esqueçam de curtir, de compartilhar essa nossa live para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus. Vamos agora à nossa finalização. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais. E também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6h48 da manhã na igreja @ a igreja 70 Santos. Na parte da tarde, a partir das 16h48 na @IG 1318 37300 e até às 1h12 da madrugada na @Igrejas Benditas para buscar o Senhor Deus seja onde você estiver. E receber orações, ministrações, revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examinem Mateus 16, 24 a 27 e João 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagradas concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você. E assim orar corretamente para após fazer a sua obra receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas 12 igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. E em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se
de conferir todas as mais de 50 denúncias apresentadas em nossos canais, incluídas mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale mais desde 12 milhões de reais até 120 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazer a sua obra, para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé religioso, espiritual ou religioso, desde que pregue 100% as Escrituras Sagradas. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil, vocês também de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Agradeço imensamente a presença do Espírito Santo nesta live, para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus. Agradeço também a presença de cada um de vocês aqui nesta live. Obrigado, que todos sejam muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Fiquem todos na paz e o meu muitíssimo amém. E aguardo vocês na próxima live.